Sejam bem-vindos ao nosso curso Gestão de Pessoas. Estamos na segunda aula da unidade 2 e hoje começamos a falar sobre os recursos organizacionais. Então, recursos organizacionais são os recursos das organizações, por exemplo, os recursos que as empresas possuem. Então, a gente está vendo aqui vários cifrões, né? E também uma prateleira com caixas que podem ter aí mercadorias, né? Então, os recursos organizacionais vamos falar em 4 partes. Essa é a primeira de hoje. Então, a organização constitui o ponto de convergência de inúmeros fatores de produção, tá? Então, é na organização que serão feitos os processos, né? Quando a gente pensa numa indústria onde chega a matéria-prima, ela é processada utilizando água, energia elétrica, matéria-prima, né? E depois sai o produto final que será vendido e chegará até as nossas casas. Então, por isso que é dito que a organização é um ponto de convergência, onde todos esses insumos serão processados, no caso da indústria, e gerando uma mercadoria, um produto, né, um bem que estará disponível para nós. Mas também é o ponto de convergência quando a gente pensa um prestador de serviço ou um comércio, na qual aqueles produtos ou serviços estarão disponíveis para que a gente possa consumi-los ou adquiri-los, ok? Então é o ponto de convergência desses inúmeros fatores de produção, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Fator de produção, fator que auxilia na produção, né? Isso é, os recursos produtivos que devem ser aplicados com eficiência e eficácia. Então a gente vê aqui os trabalhadores, né, carregando um caminhão com as caixas. Então, tradicionalmente, o que a gente chama de fatores de produção, eles são apontados em todo o processo produtivo como natureza, capital e trabalho, né? Natureza ou terra, capital e trabalho, sendo que alguns autores também acrescentam tecnologia e conhecimento como fator de produção, né? Então é possível que vocês também encontrem não só terra, capital e trabalho, que são nomenclaturas que estão muito próximas da área da economia, né? Mas hoje a gente poderia também, se quisesse ampliar esse leque, né, de fatores de produção, a gente poderia também incluir a tecnologia e o conhecimento como fatores importantes para a produção, né? Então a natureza ou terra fornece os materiais, as matérias-primas que deverão ser processados e transformados em produtos ou serviços prestados, né? Então é da terra, né, ou da natureza que vem todas aquelas matérias-primas que a indústria precisa para transformar depois em produto acabado, tá? Já o capital proporciona os meios de pagamento para a aquisição e obtenção dos materiais ou das matérias-primas necessárias e para a remuneração da mão de obra empregada. Então, todos nós devemos ter uma ideia, né, que capital é sinônimo de dinheiro, né? Então, eu estou com pouco capital, né? Então, eu estou com pouco capital para investir naquele imóvel, por exemplo. Isso significa que tu tem poucos recursos financeiros, pouco dinheiro, né? Então, o capital, ele tendo esse dinheiro, ele proporciona meios para que a gente possa comprar as matérias-primas, né? Se a gente for no caso de uma indústria, para transformá-la depois em produto final, ou comprar a própria mercadoria, né? Se a gente for um comércio, ou alguns objetos que a gente precisa, se a gente for tipo um prestador de serviço, né? Também para pagar a mão de obra, para pagar os fornecedores, né? Então o capital é importante, só que o capital não é só dinheiro, o capital também são as máquinas, os equipamentos, né? Tudo que temos dentro da organização que poderia, né, de alguma forma ser convertidos depois em dinheiro, e é o que acontece, né, imaginem quando uma empresa vai falir,
o que acontece? Ela é fechada, né? A justiça fecha as portas, vai ver o que ela tem de recursos em bancos, em investimentos, mas também o capital dela, as máquinas, as matérias-primas, poderão servir, né, poderão ir a leilão para que se apure um dinheiro para poder pagar as dívidas, dentre elas os fornecedores, os impostos do governo, os funcionários, entre outros. Então, o capital é o segundo fator de produção. E o terceiro, o trabalho, que é a intervenção física, né, humana ou física, realizada sobre os materiais ou matérias-primas. Intervenção intelectual também, né, porque o trabalho intelectual tem uma importância muito grande nos dias atuais. Então, essa intervenção humana para a conversão em produtos acabados ou serviços prestados. Né? Então, imaginem a importância, né, que o trabalho tem nessa construção desses fatores de produção. Então imaginem, por exemplo, essa videoaula que eu estou fazendo, né? Eu precisei aqui, né, de um notebook, né, de um microfone, tenho alguns livros que eu consultei. Então todos esses materiais eles vêm da natureza, do meio ambiente, né? Ele foi extraído para poder montar o notebook, o microfone, a camiseta que eu estou vestindo, né? Os livros que eu tenho que vão me instruir, né? Então a natureza fornece isso. O capital já seria, né, a forma, eu tive que comprar esses materiais, comprar os livros para que eu pudesse, por exemplo, elaborar essa aula. Já o capital, né, tudo que eu pude aprender ao longo do tempo, que eu pude aprender em como ministrar uma aula, os softwares que eu tive que aprender para montar, para colocar a aula virtualmente, né, no YouTube, em canais. Então, a intervenção intelectual, né, para se fazer o trabalho. A gente poderia colocar dentro daquela nossa discussão inicial a tecnologia, né? Então, se fosse no início dos anos 1990, eu não teria nem tecnologia para poder fazer um vídeo desse, uma videoaula dessa, e muito menos subir esse vídeo, né, fazer upload desse vídeo, colocar ele no YouTube, porque não haveria essa plataforma, não haveria, né, um programa de gravação de tela como o QuickTime que eu uso. Então as limitações seriam grandes. Então a tecnologia facilita, né, todo esse trabalho que a gente faz hoje. E o conhecimento, né, o conhecimento está atrelado ao trabalho, né, o trabalho principalmente intelectual. Então esse conhecimento é que permite que sejam elaborados os slides, né, a estrutura de como serão as aulas. Então todas elas vão contribuir, né, como se fossem pecinhas que juntas vão contribuir para a consecução dos objetivos, que nesse caso é a preparação de uma videoaula, né, sobre gestão de pessoas. Então, geralmente, quando se fala em recursos, surge a imagem simplista do capital financeiro empatado no negócio, envolvendo equipamento, materiais, pessoal. Então, quando a gente fala em recursos, geralmente a gente vem a ideia, né, essa noção de equipamento, materiais, pessoas, né? Porém, os recursos organizacionais, eles são diversos e complexos, né? Existem outros, né? Aqui a gente falou foi dos fatores de produção, mas quando a gente fala dos recursos organizacionais, né, eles são bem complexos. E geralmente a gente divide em 5 grupos, tá? Que são os recursos físicos ou os materiais, os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos mercadológicos e os recursos administrativos. Cada um desses 5 recursos organizacionais, que são muito amplos e de alguma forma interligados, todos eles constituem, né, dentro do nosso estudo lá da administração, do curso de administração de empresas,
acabam se constituindo em áreas funcionais da administração e que são muito importantes, né, poderia dizer, dos alicerces da área de conhecimento que se chama administração. Então, nas próximas 3 aulas, a gente vai falar desses 5 tipos de recursos organizacionais. Eu peço que vocês prestem atenção, tá? Eu vou tentar, na medida do possível, colocar alguns exemplos e vocês já sabem desde o início, né, desse curso, eu acabo tendendo a prioritariamente dar exemplos de empresas florestais, tá? Justamente por trabalhar um pouco nessa área de certificação florestal, então eu acabo preferindo dar esse tipo de exemplo. Então nas próximas aulas a gente vai comentar as próximas 3 aulas sobre esses 5 recursos organizacionais e, na medida do possível, colocar algum exemplo para tentar clarear essa noção. Então, queria convidá-los para, né, quem ainda não se inscreveu nos nossos canais no YouTube, então aproveitar e se inscrever, porque periodicamente eu estou colocando vídeos novos, né, cursos novos, e aí vocês vão ter a oportunidade de serem avisados. As nossas redes sociais do Administração Verde, o nosso site, o administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão encontrar lá informações sobre os nossos livros, ok? Bom, então eu queria agradecer vocês pela companhia. Na próxima aula a gente vai iniciar, né, esses 5 recursos organizacionais e eu tenho certeza que serão aulas bem interessantes para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima aula.